Olá, com muito carinho, voltamos à nossa leitura meditativa, vivendo e aprendendo com nossos mestres, com Srila Prabhupada, aquele que trouxe a consciência de Krishna, para resgatar os países ocidentais da ignorância espiritual, deste cativeiro que nos prende a esta ignorância, e ao meu mestre espiritual Chandramukha Swami, que é autor deste livro, o qual estou fazendo essa leitura meditativa. E hoje vamos para o último capítulo deste livro, a última pérola. Sutra, na linguagem sânscrita, quer dizer pérola. E hoje o título é Renúncia completa ao servir a Deus, ou serviço devocional. Tal renúncia no serviço devocional significa abandonar toda sorte de costumes sociais e rituais religiosos regidos pela injunção védica. Então, aqui está falando dentro da filosofia védica, mas a gente transferindo esse verso para o nosso dia a dia, tal renúncia no serviço devocional significa abandonar toda sorte de costumes sociais e rituais. Ou seja, muitas vezes a gente se pega fazendo diversos tipos de rituais, apegados a tradições, a costumes, a ritos, a diversas modalidades que a gente aprende, né? E a gente acha na nossa limitação que eu fazendo esse tipo de ritual, eu fazendo aquilo, eu estou me comunicando com Deus e até estou. Mas a verdadeira comunicação se dá quando a gente serve a Deus diretamente, quando a gente entende que Deus é uma pessoa suprema, dentro da filosofia védica, estou falando dentro da filosofia védica, que é diferente da nossa injunção ocidental, ou seja, que a gente aprende aqui no Ocidente é muito limitado diante da grandeza de Deus, porque Deus é ilimitado, é onipotente, onisciente, onipresente, tem potência limitada, tem ciência limitada e tem presença limitada. E nós somos limitados porque nós vivemos essa vida limitada e a gente acha que está tudo bem e não tem nada bem em viver essa limitação. Esse sutra é um sutra que traz essa importância de entender realmente o que eu devo fazer para que eu possa transcender essa minha limitação e servir a Deus em amor, devoção e gratidão. Então, assim, os mestres, eles falam nesse conceito de transe místico, que é tornar-se uno, ou seja, um com o Supremo e os princípios religiosos de entender que eu sou uma alma e que eu devo me portar para a grande alma e que eu devo me comportar como uma alma dentro deste corpo material e buscar esse entendimento de que eu sendo uma alma, eu preciso lidar com a verdade, com a tolerância e com o que eu vou atrair para a minha vida de alma neste corpo material limitado, essa verdade e essa tolerância. As atividades como transe místico, tornar-se uno com o Supremo e os princípios religiosos do brahmanismo, tais como falar a verdade e ser tolerante, têm suas respectivas atrações. Quando alguém é cativado pelo amor de Krishna, pelo amor de Deus, a suprema personalidade de Deus, toda atração por poder místico, prazer monístico e princípios religiosos mundanos se tornam insignificantes. Por quê? Porque tudo isso é irrelevante diante da minha vontade em servir a Deus sobre tudo e sobre todos, né? Jesus já diz na Bíblia, vós sois a imagem e semelhança de Deus, então se eu sou uma pessoa, Deus é uma pessoa. Só que Deus é a pessoa suprema, ele não tem corpo material limitado, ele não está preso às nossas condições materiais de bondade, paixão e ignorância. Deus, ele é o Criador, né, que dentro da filosofia védica chama-se Brahman. Então, você vai estudando sobre esse conceito de alma, quem é o Criador, e aí, aqui para nós no Ocidente, a gente sempre acha que Deus, ele é um rio, ele é uma cachoeira, ele é o mar,
ele é a nuvem, e é tudo isso, com certeza. Mas Deus, será que Deus seria tão limitado para ser só dessa forma impessoal, de você olhar para ele de um impersonalismo, ou seja, de você achar que Deus não é uma pessoa? Então, quando eu descobri, quando eu estudei, quando eu ouvi dos mestres, quando eu estou estudando filosofia védica há 3 anos, e eu descobri que Deus é uma pessoa suprema e que eu posso me comunicar com Deus como eu me comunico com um amigo, só que Deus é meu amigo supremo. Eu não vou considerar Deus um amigo qualquer. E aí eu vou fazendo essas mudanças dentro desses princípios religiosos que eu aprendi, para que eu possa me modificar cada vez mais e eu possa estar evoluindo nesse contexto de sair dessa limitação. O problema é a limitação espiritual em que a gente vive, na qual a gente vive. E a gente não tem essa condição de entendimento maior, porque a gente é limitado e a gente se qualifica nessa história de ser, eu não sei, eu não estudo sobre isso, isso é muito estranho. E aí a mente vem e fala um monte de asneiras, isso é diferente, não quero ouvir isso, e o falso ego diz, não, isso é besteira, não, isso é isso, aquilo outro, e você fica perdido, escutando sua mente, seu falso ego, escutando a mente e agindo no falso ego, enquanto Deus, ele espera de você uma atitude totalmente diferente, que é a atitude de você reverenciá-lo dentro desse processo de devoção, de você se direcionar a ele como uma pessoa suprema e você servir em amor, devoção e gratidão. Por prestar serviço devocional puro, o sujeito alcança o estágio mais elevado de amor a Deus. Veja só, por prestar serviço devocional puro, o que é serviço devocional puro? Serviço devocional que não tem impurezas. Por exemplo, quando minha mente está impura, quando meu coração está impuro, eu devo purificar, porque pureza é a força, já diz Srila Prabhupada. Mas então eu não tenho condições, eu mesmo com minha mente impura, com meu coração impuro, eu não tenho condições de me comunicar com Deus, não. Você tem sim. Só que quando você se purifica, e a forma de se purificar mais rápida, não que seja milagre, ou que seja 1, 2, 3 já, aconteceu, cantando os santos nomes de Deus, você vai se purificando. É algo que só você pode provar e comprovar com você quando você começa a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos os dias, todas as horas, meditando com seu japamala, cantando as 16 voltas de 108 contas. E isso vai nesse processo, você vai saindo dessa modalidade limitada e vai para o ilimitado. Porque Deus é onipotente, ele tem potências ilimitadas. Deus é onisciente, ele está em todos os nossos corações assentados como a grande alma na pequena alma, não só dos seres humanozinhos, que de humanos não temos nada, mas de todos os animais, minerais, de tudo que foi criado. E dentro dessa atmosfera se mistura a forma impessoal de criação de Deus com o próprio Deus como pessoa. E a gente não conhece Deus como pessoa porque a gente não tem esse conhecimento. Mas quando a gente escuta a Bhagavad Gita, a ciência sagrada da alma, quando a gente escuta esses livros todos que eu venho lendo, compartilhando aqui do meu mestre espiritual, que é um grande mestre e que nos ensina acerca de Deus como pessoa, nós vamos saindo dessa limitação e vamos alcançando o estágio mais elevado de amor a Deus. Nos livrando de todas essas outras obrigações, como aquelas mencionadas nos Vedas, né? De que você tem que fazer esse ritual para alcançar isso, de que você tem que fazer aquilo. Não, você tem que estudar sobre Deus, falar sobre Deus, servir a Deus, buscar cada dia mais e melhor, se ocupar a serviço de Deus. Quem se ocupa em serviço devocional puro não tem nenhum desejo de se aprimorar, exceto no serviço ao Senhor. Então, eu não quero nada mais além do que obter a minha graduação em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, que na filosofia védica chama-se de Krishna, todo atrativo, todo atraente. Em tal serviço devocional não pode haver nenhuma adoração dos aspectos impessoais ou localizados do Senhor Supremo, ou seja, a gente tem que adorar Deus e ponto. Nada além de Deus é mais importante.
para mim, nesse momento desses estudos. Então, a gente deve adorar Deus como uma pessoa suprema e nos posicionarmos como almas pequeninas. Estamos buscando entendimento acerca desta grande alma que é o Supremo Deus, a grande personalidade de Deus. Nós podemos ser chamados de devotos e simplesmente realizar atividades que satisfaçam a suprema personalidade de Deus, e em consequência disso, devemos desenvolver amor puro por Deus, amor puro, puro, não é impuro não, porque impuro já nós somos. Quem fala esse texto é Srila Prabhupada aqui, na nossa leitura, aprendendo com os nossos mestres, Srila Prabhupada e Chandramukha Swami. Aqui fica claro que quem se dedica à execução do serviço devocional puro não precisa se preocupar tanto com os costumes sociais ou com os rituais religiosos recomendados pelas Vedas. Isso porque quando alcança o estágio perfectivo de perfeição, de amor por Deus, por Krishna, o devoto entra num transe amoroso tão grande que o faz perder o interesse por qualquer outra coisa. Eu posso abrir um parênteses aqui e pedir permissão a vocês que me assistem, ou não, não sei, para falar um pouco de mim, rapidamente. Eu já tentei anteriormente, há 3 anos atrás, estamos no ano de 2026, né? Então, no ano de 2023, 24, 25, eu comecei a estudar filosofia védica, eu comecei a ler a Bhagavad Gita, eu comecei a compartilhar conhecimentos, eu comecei a fazer convites a minhas amigas mais íntimas para estudar. Tem uma que estuda comigo já há quase 2 anos. E nesse processo a gente vai se modificando pouco a pouco e a gente vai abrindo os nossos olhares, não esse olho, abrir esse olho material, mas abrir o olho espiritual, o terceiro olho, como diz nos yogis aqui, que fica aqui entre as sobrancelhas, o terceiro olho. E esse olho é o olho do conhecimento que vai mais além, a consciência. A minha alma está onde está a minha consciência deve ser consciente de quê? O meu estágio que eu estou vivenciando neste momento, que esse estágio está direcionado ao conhecimento transcendental acerca de Deus. E aí, por isso que todas as outras coisas se tornam singulares, ou seja, coisas que não têm tanta importância mais, e a gente, pouco a pouco, vai se modificando, e essa mudança é perceptível tanto para quem está se modificando, como quem está nos vendo se modificando. Então, por isso que a gente perde o interesse por coisas do mundo. A gente perde interesse por coisas que não adianta a gente estar se preocupando, porque Deus está no controle. Quando tua inteligência superar a densa floresta da ilusão, tornar-te-ás indiferente a tudo que foi ouvido e a tudo que há de ouvir. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 52, vou ler novamente. Quando tua inteligência superar a densa floresta da ilusão que a gente vive, tornar-te-ás quem eu vou me tornar, cada alma vai se tornar indiferente a tudo que foi ouvido, aquilo que eu ouvi até hoje e a tudo que eu hei de ouvir. Por quê? Porque o que me interessa é ouvir acerca de Deus. Isso é o mais importante acerca do absoluto. Srila Prabhupada lembra que as escrituras védicas são repletas de informações sobre devotos que, por terem adotado o serviço devocional puro ao Senhor, tornaram-se indiferentes aos rituais védicos, dos rituais, porque dentro da filosofia védica ela é muito extensa. E o conhecimento védico, ele leva ao conhecimento do absoluto, só que dentro desse conhecimento védico, existem seções como Karma Kanda, Jnana Kanda, Yoga Kanda, dos Vedas, que esses conhecimentos, com certeza, eles levam ao conhecimento do absoluto, que são tipos de formas de você entregar o seu karma para Deus, de você conhecer sobre Deus, de você fazer essa yoga de união a Deus, mas no final de tudo vai dar igual, sinal de igual, ao conhecimento acerca do absoluto. E se você pode buscar atalhos para que você chegue mais perto do absoluto o mais rápido possível, porque a gente já perdeu muito tempo, de vidas em vidas, de corpos em corpos, esquecendo de Deus e enterrando a cabeça nas coisas materiais. Então, agora, nesse momento, a chama acendeu essa lamparina e eu vou, com essa lamparina, iluminar o meu caminho espiritual para o conhecimento acerca de Deus. Então, nesse processo, eu vou buscando me livrar de conhecimentos que não vão adiantar no meu caminho
para o conhecimento de Deus, que não vão adiantar porque são conhecimentos que eu já ouvi, que eu já pratiquei, que eu não tive resultados. Ou eu vou eliminar também da minha vida, estar lendo livros, estar ouvindo pessoas que só falam para jalpa, conversas desnecessárias. E assim, também vou me livrando de conceitos de cultuar antepassados, de fazer rituais disso, daquilo, aquilo outro. Por quê? Porque eu preciso o que eu preciso? Constante meditação em Krishna, o filho de Nanda Maharaja, é absolutamente suficiente para a gente se encontrar com ele, se libertar desse ciclo de samsara. E para que a gente possa se libertar desse ciclo de samsara, a gente precisa também ter uma ferramenta transcendental que foi trazida há 500 anos atrás, quando o Brasil estava sendo descoberto. Chaitanya Mahaprabhu, nos avatares do Senhor Krishna, veio na Índia, em diversas cidades lá, e trouxe o Cantar de Santos Nomes para que nessa era de Kali, essa era das desavenças, hipocrisia, de guerras, violência, era de Kali, era das cabeças de ferro, que somos nós, que não entra nada na cabeça da gente, a gente não quer ouvir, a gente não quer ser profundo, a gente não quer estudar e a gente quer especular, sem ter conhecimento necessário para dar, pelo menos, uma opinião acerca de Deus. Porque Deus é a Cíntia, concebível. Então, se você está querendo saber sobre um ser inconcebível, você deve conceber a sua humildade nesse sentido de querer se aprofundar acerca desse conhecimento e não se achar já conhecedor de coisas que não vão te levar para o Supremo. Porque se tivesse de te levar, a gente não estaria vivendo nesse mundo condicionado e passando por essas ilusões, ficando cada dia mais preso nas cordas gunas em bondade, paixão e ignorância. Então, dando continuidade aqui à nossa leitura, estamos falando de uma personalidade absolutamente transcendental, alguém que não pode ser imitado. Na consciência de Krishna, no entanto, não podemos deixar de seguir regras e regulações recomendadas no caminho de Bhakti, da devoção. É compreensível que alguém que se aperfeiçoa em consciência de Deus, de Krishna, e que, portanto, está ocupado no serviço amoroso puro, com devoção espontânea. Serviço amoroso puro não é maculado, fazer de qualquer jeito. Você está fazendo para Deus, então você tem que estar bem apresentado, você tem que estar falando e dizendo, Deus me use como seu instrumento. Por quê? Porque não é a gente que faz nada, Deus está sentado em nossos corações como a grande alma na pequena alma. Então, eu não estou fazendo nada aqui, eu sou apenas um instrumento de Deus, Deus está me usando livremente para usar a sua inteligência em mim, para usar a minha fala, para usar os meus sentidos e espiritualizar os meus sentidos e ofertar esses sentidos para Deus e nada mais, isso já é Bhakti. Então, devoção. Agora, devoção pura é outro estágio mais elevado, que a gente começa lá do básico e vai se elevando até alcançar a devoção pura. E assim, a gente não vai mais depender de regras e regulações, porque isso já vai ser espontâneo, porque um devoto puro e que não é maculado, sujo, impuro, imaculado, ou seja, sem máculas, sem sujeiras, esse devoto ele já faz puramente por amor a Deus, sem ter que fazer por obrigação, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho que prestar isso, porque eu não posso fazer aquilo. Não, você segue regras e regulações porque você precisa se limpar. Por isso que precisa seguir regras e regulações. Sem seguir essas regras e regulações, a gente não vai se purificar. Se a finalidade dos princípios reguladores é alcançar Deus, Krishna, por que uma pessoa que já logrou tal objetivo precisaria executar certas penitências e sacrifícios? Com certeza não. Se já logrou, se já entendeu, se já chegou a esse conhecimento, ela está livre, ela está pura. Por outro lado, o que realmente obtém é aquele que executa firmemente, ininterruptamente, os rituais védicos, mas é incapaz de compreender a posição suprema de Deus. Então, se você faz promessas, aqui se fala em rituais védicos dentro das filosofias védicas, mas a gente pode citar exemplos ocidentais. Se você acende suas velas, faz suas promessas, vai para a missa, promete ficar não sei quantos dias sem comer carne, isso deveria ser eterno, né? Porque comer carne é a violência contra as almas que estão dentro dos animais. Então, a gente aqui é muito ignorante. E a gente fica achando que fazendo essas coisinhas por ali, por acolá, que a gente está, digamos assim, de boa com Deus, e isso não é verdade, porque a gente continua sofrendo, a gente continua
sujo, impuro, maculado. E o que é que a gente precisa fazer? Servir diretamente a Deus, tirando da nossa frente esses rituais para que a gente possa se abrir para Deus em amor, devoção e gratidão e alcançar esse estágio de pureza, de servir a Deus puramente. Quem serve diretamente a Deus, a Krishna, fazendo desse serviço a essência da sua vida, fazer do seu serviço a Deus a essência da sua vida, gradualmente desenvolverá amor puro por Deus. Por quê? Porque é hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. 24 horas por dia se lembrando de Deus e nunca esquecendo de Deus. Isso é muito importante, minha gente. Que a gente logre isso, a gente coloque isso nos nossos corações, para que a gente possa, dentro desse processo, ir buscando esse desenvolvimento desse amor puro por Deus, desenvolver amor puro por Deus. Essa é o ponto básico da gente renunciar todas as coisas que nos impedem de servir a Deus puramente e buscar esse completo serviço devocional como sendo a essência da nossa vida. Servir a Deus em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Isso é Bhakti. Isso é yoga, união a Deus através da devoção. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui do Easy Espiritualidade, do canal do YouTube, das redes sociais de Ana Cláudia Chandra. Com amor, devoção e gratidão, encerro aqui e entrego esse serviço devocional a Deus, a Krishna, todo atrativo, todo atraente. Por quê? Porque isso é o mínimo que eu posso fazer. Deus me dá muito mais do que eu preciso e do que eu mereço. Então, primeiro mereça para depois pedir, já diz Srila Prabhupada. E quando a gente está nesse caminho, Deus sabe tudo que a gente precisa, então não precisa pedir, nem fazer promessa, nem fazer rituais, nem fazer misticismos, nem pular ondinhas no mar quando vira o calendário de um ano para o outro. Isso tudo é ilusão. Ilusão material que não leva ao conhecimento de Deus total. Com gratidão, encerro mais um dia aqui da nossa leitura Aprendendo com os Nossos Mestres. Gratidão.